A comemoração da data do 2 de julho pensada a partir da perspectiva popular. É como defende a historiadora, professora e doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, Vlamira Albuquerque. Segundo ela, é preciso dividir as luzes que se colocam nos heróis tradicionais com os heróis anônimos da luta pela independência do Brasil aqui na Bahia. Nesta que é a segunda entrevista da série sobre o bicentenário do 2 de julho, a gente conversa com a própria, a historiadora, professora e doutora em História Social, também professora do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, Vlamira Albuquerque. Um prazer recebê-la, seja bem-vinda e muito obrigado desde já por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Vlamira. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Estou aqui emocionada porque, como ouvinte, quando a gente entra no estúdio, é como se abrisse um portal mágico, assim. Olha de onde é que saem as informações que a gente ouve toda manhã. Que legal. Então, muito obrigada pelo convite. E eu acho muito oportuno que a gente tenha a oportunidade de que a gente possa falar sobre o 2 de julho nessa semana tão especial para nós. E sob essa perspectiva, a própria comemoração, o cortejo, a gente já percebe uma participação popular muito grande, na verdade, se diferencia em muito do festejo da comemoração do 7 de setembro. O 2 de julho tem muito da cara popular. O que eu te pergunto é, como é que se deu a participação popular? Como é que influenciou, como é que contribuiu para o sucesso da luta pela independência aqui na Bahia? Quais foram os principais desafios enfrentados pelos envolvidos nesse processo, doutora Vlamira? Excelente pergunta. Eu acho que o fato da festa ser tão popular, de estarmos hoje na República celebrando algo que tem a ver com o rompimento do período colonial. Veja, a gente está falando de um episódio histórico que aconteceu no começo do século XIX. Nós estamos no século XXI e essa data continua sendo importante para nós. Eu acho que isso diz respeito à maneira como o povo baiano lê a coisa da independência, das lutas, do processo de conquista da sua autonomia política como parte da sua própria ação, né? Como parte da ação popular. Eu acho que por isso que o 2 de julho é tão importante, não só para nós baianos, mas para o país inteiro. E a participação o desempenho dos descendentes africanos na luta pela independência? Olha, sem a população negra, fosse ela escravizada, liberta ou nascida livre, assim como das populações indígenas, a gente não teria conseguido assumir, né, a autonomia do país do modo como isso aconteceu no começo do século XIX. Não só nos campos de batalha, mas também no comando das tropas, né? A gente fala pouco, mas havia um número muito importante de líderes que assumiram o comando do governo da Bahia na época, que eram homens negros, né? Então, a gente sabe, por exemplo, de Antônio Pereira Rebouças, um grande jurista, que era um homem negro, que não por acaso... o pai dele se tornou pai de André Rebouças, né? Um abolicionista. Essa é uma história lindíssima, que começa lá com o processo de independência e termina com a abolição. Então, tem o Montezuma, né? Outro homem negro que também liderou o governo provisório em Cachoeira. Então, a gente está falando tanto daqueles homens e mulheres negras e indígenas que lutaram nos campos de batalha, que garantiram a vitória na luta, mas também está falando daqueles que foram estrategistas, os que calcularam, os que fizeram os planos, os que apostaram na liberdade. E isso faz com que essa seja uma vitória popular. Agora, a gente olha para os livros de história, e me corrija se eu estiver errado, parece que não é essa história que a gente encontra, não é? Pelo menos, talvez aqui na Bahia o assunto ganha uma importância maior, mas se a gente olhar Brasil afora, o 2 de julho ainda não tem a mesma importância do que o 7 de setembro, por exemplo. Na sua avaliação, quais são as principais razões que levaram à ocultação ou à diminuição da participação dos descendentes africanos, por exemplo, ou da participação popular em geral na luta pela independência aqui na Bahia? E como é que isso afetou a forma como essa história foi contada ao longo dos anos? Estou achando que a gente vai ter que ter um programa inteirinho só para falar sobre isso, mas eu vou tentar resumir.
Eu acho que nós, historiadores e historiadoras, a gente tem se esforçado muito para que esse processo de construção de projeto nacional, de ruptura política, o protagonismo das populações negras e das populações indígenas apareçam, tenham visibilidade, né? Tem um esforço muito grande, né, dos meus colegas e minhas colegas de profissão nesse sentido. Mas eu acho que tem também uma ideia acerca de que as grandes decisões políticas estão sempre sendo tomadas nos palácios, né, de governo, o que não corresponde a uma contradição com a própria festa do 2 de julho. A festa do 2 de julho celebra um processo de independência que foi conquistado por essas populações negras e populações indígenas. E eu acho que a visibilidade da festa, que, ao meu ver, é crescente, né? Eu comentava há pouco o quanto foi emocionante desfilar na Beija-Flor, que esse ano tinha como tema o processo de independência na Bahia, né? Teve essa experiência, não é? Desfilou na Beija-Flor este ano. Incrível. Que teve como o samba enredo, o tema, não é? Do samba enredo 2 de julho. Pois é, e eu acho que a gente pode ler esse tipo de interesse fora da Bahia pelo 2 de julho como um processo de fortalecimento das lutas populares, né? Essas populações negras que estão nas escolas de samba também se reconhecem nas lutas que as populações negras na Bahia fizeram por um projeto nacional. Então, eu acho que há um crescente no processo de valorização, mas não só como uma guerra, mas como uma forma de lutar pela liberdade. Eu acho que esse é o principal lema que faz com que o 2 de julho possa vir a ter um maior espaço, né, tanto na literatura como nos espaços escolares de todo o país, né? Como que o povo constrói a sua própria independência, a sua própria liberdade, né? Muda a dinâmica da sua própria história. Como é que, na sua avaliação, a valorização, exatamente essa valorização da participação popular, dos heróis anônimos na luta pela independência da Bahia, pode contribuir para uma visão mais inclusiva, mais abrangente da história do Brasil, rompendo exatamente com essas narrativas dominantes, não é, que perpetuaram aí a exclusão, a invisibilidade de determinados grupos sociais? Esse é o nosso desafio, eu acho que de todos nós, brasileiros e brasileiras, no sentido de mostrar quem são os reais protagonistas, né, dos nossos processos de mudança, de que maneira a gente pode dizer para nós mesmos o que a gente espera desse país. E eu acho muito interessante que, a essa altura da República, a gente esteja falando, celebrando, discutindo sobre nação, povo, luta, independência, a partir de um fato histórico que aconteceu no começo do século XIX. Então, veja, o 2 de julho tem tanta força política e simbólica que atravessa séculos. Eu me lembro que, bom, eu vou falar da pandemia como se fosse um outro tempo, né? Porque é antes da pandemia e depois da pandemia, mas a gente se lembra do que aconteceu durante a pandemia na festa do 2 de julho. Não teve gente na rua, né? Mas os caboclos saíram. Eu acho que essa cena, e foi, para mim, em especial, foi emocionante ver pela TV os caboclos desfilando sozinhos, deve ter sido para a maioria das pessoas, e eu acho que é um tipo de cena que mostra o quanto essa representação indígena, que faz parte do repertório negro, e isso é muito lindo, né? A gente tem o modo como as populações negras representam e reverenciam as entidades indígenas, né? São fortes para mostrar o quanto somos capazes de lutar pelas as nossas demandas, né? Fazer com que esse país se transforme. E estamos aqui, sobreviventes a essa pandemia, talvez também graças ao desfile dos caboclos que abriram os caminhos das ruas para nós de novo. Certamente. A gente está conversando aqui com a professora, também historiadora, doutora em História Social, Vlamira Albuquerque, sobre esse 2 de julho, mais sob a perspectiva popular. Quais são as fontes históricas disponíveis hoje que nos permitem exatamente resgatar, compreender melhor essa participação dos descendentes africanos na luta pela independência aqui na Bahia, professora? Você sabe que essa é a pergunta que todo historiador adora, né?
é quando a gente fala como é que a gente chega nas informações que a gente tem, né? Por onde, a partir de onde a gente faz nossas análises, né? Uma grande fonte para isso é exatamente o Jornal à Tarde. Veja bem, o Jornal à Tarde começa em 1912, tem um acervo fantástico, né? A querida Cleidiana Ramos, em muitos momentos, dá visibilidade a esse acervo. É um acervo que está online, está disponível, inclusive, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Você tem vários espaços de pesquisa que existem na cidade, o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, o Arquivo Público do Estado da Bahia, e assim como o Jornal à Tarde, os outros órgãos da imprensa, a documentação policial, fotografias, uma série de documentos que são registros daquele tempo ajudam a gente a entender o que é que essa noção de liberdade, o que é que significava naquele momento, em outros tempos. E isso ajuda a gente a pensar o que é que a gente define como liberdade hoje. Inclusive tem uma reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde, reportagem do Alan Rodrigues, sobre os heróis escravizados que foram apagados da história. Ou seja, muitos heróis anônimos, não é? Que foram ocultados aí pela literatura, digamos, oficial. Por exemplo, tem a personagem Maria Filipa, que ainda divide historiadores nos dias atuais sobre a veracidade de sua existência, se ela de fato foi uma figura que existiu ou não. Quem foi Maria Filipa e quais, para a gente até encerrar, quais os principais heróis anônimos da luta pela independência aqui na Bahia? A existência de Maria Filipa é a treta histórica da atualidade. Né? Porque... Não há registros que comprovem a existência dela? Pois é. Nós, pesquisadores e pesquisadoras, a gente não encontra registros sobre Maria Filipa no contexto das lutas pela independência. Né? Se sabe, né, uma grande historiadora, uma grande pesquisadora chamada Alissa Castilho, recentemente encontrou referências a Maria Filipa antes do processo de independência, né? E fazendo lá as contas, uma conta simples assim, daquelas de padaria, né, como a gente costuma dizer, era impossível que Maria Filipa tivesse vivenciado as lutas do processo de independência. Mas não me parece que essa é a principal questão. Eu acho que a gente tem que pensar por que Maria Filipa nasce no século XXI como heroína de uma luta do século XIX. Né? Então, a gente está vendo o nascimento de uma outra personagem que vai trazer consigo uma série de demandas que são importantes na sociedade brasileira hoje. E tem a ver principalmente com o protagonismo das mulheres negras. Então, eu acho que Maria Filipa é um desses personagens que nasceram no século XXI como heroína da independência para nos falar sobre a importância de tirarmos dessa invisibilidade, de tirarmos dessa zona nebulosa o papel político que as mulheres negras têm na sociedade brasileira. Se a gente fosse citar o herói da independência do Brasil na Bahia, existiria esse ou são muitos? Mas quero insistir, tem um que possa representar todos eles? Eu acho que são muitos. Eu acho que todas as marisqueiras de Salbara, eu acho que todas as mulheres e homens pobres que não tiveram, como os senhores tiveram, a possibilidade de fugir para o Recôncavo e se proteger dos ataques dos portugueses, todos aqueles que se arriscaram para fazer com que a cidade pudesse continuar recebendo alimentos, né, porque a cidade foi sitiada, né, pelos portugueses, todos aqueles que foram para os campos de batalha, todos aqueles que apostaram em algum tipo de projeto de nação em que a escravidão pudesse deixar de existir, todos aqueles escravizados e escravizadas que viram nas lutas pela independência uma forma de garantir a sua própria alforria, a sua própria liberdade ou a liberdade dos seus. Todos esses são heróis e a gente deve a eles, né, o que herdamos, a nossa capacidade de luta, e é a eles que devemos todos celebrar, reverenciar, não só como uma maneira de festejar o passado, mas como uma maneira de apostar no futuro, né? Tem uma bandeira da Bahia, tem uma bandeira do Brasil
que essa população carregou, que agora é nossa e a gente precisa levar adiante, né? Que é por um país melhor, mais inclusivo, sem racismo, sem misoginia e sem feminicídios, né? Pela igualdade de todas as maneiras possíveis. É uma luta certamente árdua, mas que precisa ser tocada adiante com certeza. Doutora Vlamira Albuquerque, professora, doutora em História, não é? Isso. Doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, também professora do Departamento de História da UFBA. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela aula sobre a história aí do 2 de julho. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Só eu que agradeço a oportunidade de estar aqui como ouvinte, dentro dos bastidores. Vou contar para todo mundo agora o que acontece aqui dentro. Um abraço, muito obrigado. Agora 8h47 na Tarde FM.